Olá, seja bem-vindo a mais um curso do Legale no nosso canal do YouTube. Espero que você goste. E se gostar, dê um like e divulgue nas suas redes sociais. Um abraço, professor Rogério, e bom curso. Bora, né? Bom dia. Força aí na peruca. Força que dá certo. Bom, sejam todos bem-vindos. Oi! Bom, né, ver as carinhas da turma, isso é bom, isso é bom. Principalmente da turma que não gostava muito de mediação. Né? Eu adoro. Bom, sejam todos bem-vindos, espero realmente contribuir aí no aprendizado mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediação extrajudicial. Especificamente, vamos trabalhar a lei de mediação, porque eu acho que é importante que você conheça, né, os detalhes dessa lei de mediação. Passou a vigorar a partir de 26 de dezembro, agora de 2015, então você tem uma lei especial, né, que você pode utilizar aí na sua profissão. Lembrando que hoje é uma profissão, mediador, né? O próprio Código, né, de Processo deixou isso muito claro, somos auxiliares aí da Justiça, que isso também é importante, esse reconhecimento do mediador, mas o mais importante é você poder atuar também, né? Montar teu escritório, trabalhar como mediador, é uma oportunidade nova, né? De trabalho, então eu acho que isso é importante para nós que estamos aí na luta, buscando novos horizontes. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho então, sobre a lei de mediação, a possibilidade de você atuar então, como mediador extrajudicial. Então, eu vou te dar algumas alternativas para você atuar. Então, você vai ter a opção, a gente vai trabalhar as opções, por exemplo, de você ser um mediador particular. Tá? E você vai poder atender escritórios de advocacia, escritórios em geral que tenha conflitos. Então, você vai ser uma pessoa no qual você vai dar um suporte para esses locais. Vamos também ter a opção de você abrir um escritório, fazer parceria com outros escritórios. E aí você viabiliza como que você pretende trabalhar. E também vou te dar a opção de você se vincular, né, passar a ter uma parceria com o tribunal. Então, você vai fazer uma habilitação, vai solicitar uma habilitação do seu escritório, e para isso tem requisitos próprios, também a gente vai ver, ponto a ponto, quais são, mas isso te dá a opção, então, de você ser um parceiro do tribunal. Então, isso tem bastante vantagens, e aí a gente também vai analisar as vantagens com relação a isso. Tá? E aí, então, você vai ter todas essas opções de trabalho. E aí cada um, aos poucos, vai analisar, e a gente vai discutir ponto a ponto, e aí eu vou tirando as dúvidas. A gente tem um dia inteiro, deixei um espaço bem tranquilo para não ter que correr com a matéria, e dá para te sanar as dúvidas, porque aí entendo que quem está aqui veio com um objetivo bem específico, né, de realmente ter seu escritório, trabalhar, ter mais essa opção, né, de trabalhar com o mediador extrajudicial, não apenas no judicial. E se você for mediador extrajudicial, também não vai te impedir de ser o mediador judicial. Então, você acaba tendo as duas opções de atuação no mercado, que isso também é muito importante. Então, acho que é extremamente válido, o aprendizado é sempre muito bom, e eu espero realmente que vocês possam usufruir do que a gente vai trazer aqui para vocês. Tá bom? Então, as dúvidas, não tem problema, a gente vai fazendo um feedback de imediato para não ficar dúvidas. E a gente vai sanando. Tudo bem? Quem não fez o curso de capacitação? Só para entender. Tá. Porque aí tem algumas informações que eu posso trazer aqui e, de repente, eu vou me policiar para que vocês não... E se aí, na hora, vocês não compreenderem, não tem problema. Já me avisa para que eu possa explicar. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver, então, as nuances da lei de mediação, conhecer, porque é ela que vai, as diretrizes, normas, né, que você vai atuar. Está todo mundo com material? Tem? Então, vamos lá. Então, a lei, eu até brincava até pouco tempo que, para você ser mediador, a gente não tinha ainda a lei. Né? A arbitragem já tinha a lei, mas a mediação não. Então, agora, nós temos lei própria, regulamentação, que é a 13.140, na qual, então, nós vamos estudar, ver realmente os pontos. A lei, ela fala, a 13.140, ela fala tanto do mediador judicial como do mediador extrajudicial.
como o foco aqui é extra, então eu peguei só os pontos que nos interessam, tá? Mas a lei ela traça o perfil desses dois mediadores. Então, vamos lá. O artigo 1º da lei, então, ele diz o seguinte, essa lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsia entre particulares e sobre autocomposição de conflito no âmbito da administração pública. Veja que você tem um âmbito de atuação, eu até comentei já com alguns alunos, não só particular, você tem a opção de fazer parceria envolvendo, inclusive, a administração pública. Então, a lei vem nesse sentido também, de ser parceiros envolvendo a administração pública. Então, a mediação é possível fazer envolvendo União, Estado, município, Distrito Federal. Então, todos os entes, é possível você também fazer parcerias. Tá? Eles já estão elaborando, vai ter requisitos próprios, que a gente sabe que envolvendo a administração pública tem os seus requisitos, mas já há uma movimentação com relação a esse trabalho de mediação envolvendo eles também. E aí, o parágrafo único da lei diz, tenta conceituar a atuação do mediador. Então, considera-se mediação a atividade técnica exercida por um terceiro imparcial. Então, a lei deixou muito claro, ela não veio dizer, bom, conciliador mediador é. E eu acho que ela foi mais pontual nesse sentido, porque o código no 65, parágrafo 2º e parágrafo 3º, ele vem tentar conceituar o que é o conciliador e mediador. E a lei já deixou isso mais... eu acho que ela teve um acerto melhor para definir a atuação do mediador. Então, é uma atividade técnica, então você tem que conhecer realmente as ferramentas, etapas, os procedimentos de mediação para que você possa desenvolver muito bem a sua atividade, porque é uma atividade técnica, não é qualquer pessoa que pode fazer mediação. Você precisa ter esse conhecimento, senão você, obviamente, não irá prestar um bom serviço com uma qualidade que realmente o usuário vai observar que realmente é uma boa alternativa para ele resolver os conflitos dele, utilizando a mediação, porque te falta atividade técnica. O terceiro imparcial, então, veja que ele não falou sobre conciliador e mediador A lei falou, é um terceiro imparcial, independente da sua atuação naquele momento. Então, o mediador, quando eu falo mediador, eu sempre falo um mediador lato sensu, mediação, conciliação num todo. Tá? A atividade dele tem que ser imparcial, lembrando que a imparcialidade do mediador é necessária para que você faça um bom trabalho. Você não pode ajudar nenhum e nem outro. A atividade do mediador tem que ser técnica para evitar que a sua imparcialidade venha a ser prejudicada. Sem poder decisório. Por isso que, às vezes, eu sempre falo em sala, não dê opiniões com relação ao conflito. Busque utilizar as técnicas, né, para conduzir bem o seu processo de mediação. Porque o mediador não tem poder decisório. Então, para isso, você tem que conhecer muito bem as técnicas de mediação, as etapas de mediação. E a prática é o que vai te ajudar e muito. Por isso que a gente sempre faz as oficinas aqui. Ontem à noite nós tivemos as oficinas, então você percebe que os alunos vêm praticando, percebe as dificuldades, porque a prática realmente vai fazer com que você trabalhe melhor as etapas e as técnicas de mediação. É fazendo, não tem nenhum manual que vai te ensinar a fazer a mediação. Você precisa conhecer as ferramentas, as etapas, e aplicá-las para que você possa desenvolver bem o seu trabalho como mediador. Escolhido ou aceito pelas partes. Porque as partes podem escolher os mediadores. E eu acho que tem que ser dessa forma, porque seria um contrassenso eu chegar lá, ter um mediador, e que, de cara, eu tive algum problema já com esse mediador, enfim. E ele será o meu mediador? Né? Então, eu acho que a parte tem que realmente escolher o mediador. E o próprio Conselho Nacional de Justiça tem o Cadastro Nacional de Mediadores, onde vocês, depois que você fizer o curso, ainda em fase de estágio, você consegue fazer o seu cadastro. Lá tem a opção de você fazer o cadastro e informar, na hora do cadastro, que você está num período de formação. Se você já tiver o seu certificado, certificado, tá? Mas é possível você já incluir o seu cadastro, entra no site do CNJ, tem lá cadastro de mediadores, e você pode, então, realizar o seu cadastro ainda nessa fase de estágio. Antes, você tem que ter o seu currículo Lattes.
senão você não consegue fazer o seu cadastro, tá? Tá, então, como ela, eu vou explicar rapidamente para ela, porque ela ainda vai fazer. Então, o conciliador e mediador, o código, ele fala assim: o conciliador é preferencialmente aquele que atua em casos onde não haja relações continuadas. E o mediador, preferencialmente, é aquele que atua em casos que houve ou que há relações continuadas. Eu não concordo com essa definição, porque eu não tenho como falar assim, ó, metade dessa sala será conciliador e metade dessa sala será mediadores. Exceto caso de família, que a gente sabe que há as relações continuadas, eu só vou saber se eu vou usar técnicas de mediação ou técnicas de conciliação depois que eu ouvir a parte. Então, se eu estou diante de um conflito onde há relações continuadas, eu vou aplicar técnicas de mediação. Se não há relações continuadas, se não há interesses que envolvem aquela relação, sentimentos que envolvem aquela relação, eu vou aplicar, então, técnicas de conciliação. Então, eu não consigo previamente separar os mediadores e dizer, bom, você só vai... As pessoas falam assim, então no GEC é só conciliação? Não, nem sempre. Mesmo lá no GEC, que é assim, casos bem pontuais, pode ter casos lá que seja caso de mediação, mesmo sendo lá no GEC, que é no juizado, de repente, que não é da área, né, jurídica, que é no juizado de pequenas causas, que a gente fala, tá, o juizado especial. Então, mesmo lá, terá casos de mediação. Não é porque é no GEC, automaticamente é conciliação. A maioria dos casos, sim, mas não 100%. Não dá para definir. Pode ser um caso de família, onde as pessoas que não haja conflito. Está resolvido, é uma questão muito pontual, estão muito tranquilos, às vezes é uma situação ou outra, então não tem nenhum sentimento envolvido, é algo realmente muito pontual, porque é família, é mediação? Não sei, eu preciso ouvir. Quem vai dizer para mim se é um trabalho de mediação ou um trabalho de conciliação é a parte. Depois de ouvir o histórico, que eu vou definir o meu trabalho. Então, eu preciso estar preparado para fazer uma mediação, se for necessário, porque te demanda muito mais técnica, mais paciência, muito mais aplicação, né, de etapas. Então, para isso, você tem que compreender bem como fazer. Para aí, sim, você poder atuar ou como mediador ou como conciliador. Senão, você está no meio de uma sessão, começa a ouvir a parte... mas isso é mediação. Só um minutinho. Você vai lá na sala, porque é um caso de mediação eu não faço. Seria um contrassenso do mediador não conhecer as técnicas e não saber aplicar, ter que parar, depois que fez a apresentação, depois que ouviu toda a história, sair da sala, pedir para um outro entrar, e aí ele vai ter que fazer tudo de novo. É improdutivo, total. Tá bom? Tudo bem? Nada, imagina. Então, mas o mediador, tanto como na sua atuação como conciliador ou mediador, não tem poder decisório. A doutrina fala que o conciliador ele tem um trabalho mais avaliativo, né? Aquele mediador mais avaliativo, mais direto, inclusive podendo fazer propostas. Eu não sou dessa corrente. Eu entendo que, se você conhece técnicas de mediação, você vai sempre estimular a parte a gerar opções, para que ela possa apresentar qual que é a melhor opção para o caso concreto. Fazer proposta, entendo que isso é o mais fácil do procedimento. Você quer 100, você quer 50, vocês estão discutindo a diferença, então é 50, 25 para cada um. Eu já estou resolvendo a situação. Então, isso, normalmente, é o mais fácil fazer, né? Agora, estimular a parte para dizer se realmente é essa a melhor alternativa, isso demanda técnica, porque é uma atividade técnica do mediador, do empregado. Assim, a gente tem que entender que nós estamos num sistema ainda, né, apesar de muito antigo, porque mediação estava na nossa Constituição Imperial, né, de 1824, e eu digo mais, na Grécia é bíblico, vamos lá, então, né, é bíblico, né? Então, mas as pessoas que nós do direito temos o processo ainda muito enraizado. Então, é muito difícil para nós, operadores do direito, compreender que a mediação... Você estudou 5 anos na faculdade, eu te ensinei a litigar, a utilizar um processo, a fazer peças, petições, jurisprudência... Aí o cara começa a incluir lá na petição inicial jurisprudência 2000 e...
1999. É umas coisas surreal que às vezes você pega, né? Umas petições. Antigas, coisas que você fala, nossa, né? Fica um copia sem atualização, né? Mas, enfim. Então, nós aprendemos a fazer isso. E, então, vem com essa cultura do processo enraizado. Aí alguém chega para você e fala assim, olha, esquece tudo o que você aprendeu nesse primeiro momento, vamos utilizar, então, meios adequados de tratamento de conflito. Se não der certo, aí a gente vai para o processo. E aí a pessoa para e fala, não, pera um pouquinho, eu fiquei 5 anos na faculdade aprendendo a brigar para você falar que agora nem petição inicial eu preciso fazer. Não, para tudo e deixa, eu preciso voltar para a faculdade. Então, há um consenso, assim, há um conflito, né? Então, é ainda uma época ainda de muito aprendizado, né? Muita paciência e nunca entrar em rota de colisão. Isso é importante. Veja, o mediador ele vai auxiliar, então, as partes a estimular e a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então, em nenhum momento, a lei veio fazer uma distinção entre um trabalho de um conciliador e do mediador, como fez o Código de Processo. Eu acho que ele foi mais acertado ao tentar definir aqui a atividade e o trabalho do mediador, porque aí se aplica exatamente essa consideração a ambos os casos, mesmo na conciliação ou na mediação. E o mediador, para ter uma excelente atuação, você tem que saber, cabeceira, você tem que saber os princípios.